Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje, que é domingo, o último domingo de fevereiro de 2021, nós saudamos a todos que estão em casa. Nós agradecemos também ao Tiago e ao pastor Paulo, que estão aqui conosco para nos acompanhar neste serviço, em que nós estamos aqui por um motivo único, que é louvar o nosso Deus e aprender mais e mais da sua palavra e dos seus ensinamentos. Que o Senhor abençoe os vossos corações em casa, que o Senhor esteja convosco ao vosso lado, que vos anime e que vos encha com o seu Espírito Santo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, pela tua palavra. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque tu estás aqui conosco, estás nas casas, também com os meus irmãos. Ó Pai Santo, tu estás em qualquer lado, tu estás em todo lado. Ó Pai, tu estás junto de cada um de nós para nos abençoar, para alegrar os nossos corações, para nos incentivar, para nos guiar, ó Pai Santo, e para nos conduzir para a tua glória. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Que as palavras da nossa boca, a meditação do nosso coração, sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Nós te pedimos isto, não porque mereçamos, ó Pai Santo, mas para a honra e glória do teu santo nome. Nós te pedimos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso querido e amado Salvador. Meus irmãos, hoje temos, o pastor Paulo escolheu uns hinos e nós vamos tentar cantar. Hoje não estamos só o pastor Paulo e eu a tentar cantar, vamos lá ver. Ele canta melhor que eu, ele toca também a viola, mas nós vamos tentar fazer este período de louvor. Eu sei que alguns irmãos apresentaram a vontade de estar aqui também para poder louvar ao Senhor e nos ajudar e para poder embelezar um pouco também o serviço, mas, meus irmãos, nós temos uma certa responsabilidade e nós temos que, eu costumo dizer, nós temos que andar aquilo que falamos e nós procuramos cumprir com as regras que estão estipuladas, por isso eu disse, vamos cumprir e por isso mesmo eu peço desculpa aos irmãos que tinham vontade de vir, mas aguardem mais um tempo. O tempo está, agora, hoje, por exemplo, está um belo dia de sol, vai melhorar e esperemos, pela graça do Senhor, que no final do mês de março nós possamos estar aqui para celebrar ao Senhor todos em conjunto e que realmente as coisas estejam bem melhor. E o Senhor, se nós temos prazer em vir, o Senhor tem muito mais prazer em nos ver juntos a louvar o seu santo nome. Vamos aguardar e não vamos cometer os mesmos erros que foi cometido em Portugal e foi pago um alto preço nestes últimos meses e por isso mesmo é que devemos aguardar. Vamos então iniciar com o número 1 dos nossos hinários, é um dos coros, não é por ser o primeiro nos nossos hinários, mas é um dos coros, um dos hinos que nós gostamos de cantar. Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? É evidente que nós estamos aqui na igreja, a igreja está vazia, mas o santuário do Senhor, Ele está aí em tua casa. E tu podes realmente entrar no santuário do Senhor, em qualquer lado que tu estejas. Jonas, quando estava no ventre daquele grande peixe, ele falou ao Senhor. Ele entrou no santuário do Senhor. Ele entrou na presença do Senhor. Por isso, estejamos onde nós estejamos, aí está o Senhor, aí está o seu santuário e nós podemos entrar no santuário. Quem entrará no santuário para te adorar? Senhor, quem entrará no
no santuário para te adorar. Quem tem as mãos limpas e um coração puro e não é vaidoso e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e um coração puro e não é vaidoso e sabe amar. Oh, dá-me mãos limpas e um coração puro e tira a vaidade e ensina-me a amar. Oh, dá-me as mãos limpas e um coração puro, retira a vaidade e ensina-me a amar. Quem entrará no santuário? É uma pergunta que é feita por quem escreveu este hino. Ele fez esta pergunta a quem? Não é? Quem é que ele faz esta pergunta? Quem é digno e quem é que pode responder? E a resposta é feita pelo Senhor. Quem tem as mãos limpas e um coração puro e não é vaidoso e sabe amar. Amar não com um sentimento, aquele sentimento que as pessoas têm uns pelos outros, que é um sentimento natural. Amar como o Senhor amou. Porque Ele disse, amar o teu próprio inimigo. Isso é realmente uma demonstração de amor. Não é apenas um sentimento, é a ação, o verbo em ação. Vamos cantar também o 483, firme nas promessas do Senhor. Eu tenho que confessar que este também era um hino que eu trazia no meu coração para nós lermos, mas aqui o pastor também o escolheu. Firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas do Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindas tempestades, ninguém me assolar. Pelo verbo eterno eu hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus.
nas promessas de Jesus. E, meus irmãos, há uma pergunta que nós podemos fazer ao nosso coração. Como é que nós podemos ficar firmes nas promessas do Senhor Jesus? Como é que podemos ficar? Se nós conhecermos as promessas do Senhor Jesus. E onde é que nós podemos ir buscar estas promessas? A palavra do Senhor. Porque ela está rica e está cheia de promessas do Senhor Jesus, que são promessas para nós e que nós podemos reivindicar em nome do Senhor. E nós realmente temos de estar firme nas promessas do Senhor. Eu vou ler um outro hino que nós realmente, este é que era um pouco mais ligado àquilo que nós trazíamos no nosso coração. A minha fé em nada pus, senão na graça de Jesus. É o 485. No sacrifício redentor, no sangue do meu Salvador, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe a suportar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Quando o clarim por fim soar, irei com Cristo me encontrar e gozarei de redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Louvado e engrandecido seja este Senhor, que nos dá esta capacidade, meus irmãos, que não é pela nossa capacidade, isto não vem de nós. Nós não temos esta capacidade de nós depositarmos esta confiança plena no Senhor. É realmente o Senhor que nos capacita e nos dá esta confiança, nos dá esta vontade, esta certeza no coração, depositarmos a nossa confiança no Senhor. Louvado e engrandecido seja o Senhor, que teve compaixão e misericórdia por cada um de nós e nos deu a mão e nos deu estas tão grandes promessas que nós acabamos também de cantar. Firmes nas promessas de Jesus. Meu Mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Há momentos que as palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus na cruz faz muito por cada um de nós. O número 23. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz mostra o seu amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz mostra o seu amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Aqui no mundo
ilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Amém. Foi no Calvário que Ele, sem falar, sem necessitar de dar uma justificação ou uma pregação, mas o gesto que Ele teve de dar a sua vida por amor de mim, por amor de ti, é suficiente. E desta forma Ele mostrou o seu amor para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar este período em que nós estamos a cantar, vamos cantar o 26, Desperta meu ser para amar-te, ó Senhor. Desperta meu ser para amar-te, ó Senhor. Desperta meu ser para derramar-se diante de ti. Faz-me entender teu amor por mim e assim amar-te mais, fluindo de um coração rendido a ti. Faz-me entender teu amor por mim e assim amar-te mais, fluindo de um coração rendido a ti. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Faz-me, e meus irmãos, esta é algo que nós necessitamos do Senhor, não é? É um pedido que estamos a fazer ao Senhor. Faz-me entender. E, meus irmãos, a palavra de Deus, ela diz que, e o próprio Senhor a dizer, que Deus enviou o seu Filho para salvação de todos. Não apenas de alguns, mas enviou para salvação da humanidade. Nós sabemos, entendemos que nem todos aceitam este sacrifício. Muitos têm recusado o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas realmente aqueles que aceitaram este sacrifício, nós que aceitamos que realmente nós éramos pecadores e não tínhamos nenhuma possibilidade em nós de atingir a salvação das nossas almas. Nós entendemos, fomos levados ao entendimento, ao reconhecimento das nossas limitações, da nossa limitação e a reconhecermos que fomos e somos pecadores. E nesse reconhecimento nós entendemos depois o grande amor que Deus teve por cada um de nós. E o escritor deste coro, ele sentiu isso no seu coração, ele entendeu isso de tal forma, porque ele diz depois, faz-me entender para que eu te possa amar mais, Senhor. E quando realmente nós entendemos aquilo que o Senhor Jesus fez por cada um de nós, aquilo que o Senhor fez
por nós. Nós que éramos pecadores, nós que éramos indignos da salvação. E quando nós entendemos isto, nós podemos depois amar muito mais ao Senhor. E isso é algo natural. E por isso mesmo o escritor usa esta expressão, fluindo. Às vezes nós sabemos que as músicas e as letras, as líricas das músicas, elas são feitas para procurar uma rima, não é? E às vezes procura-se as palavras, escolhem-se as palavras para que depois a lírica fique mais bonita, não é? Mas realmente a escolha destas palavras, elas dá mesmo a entender que o Senhor inspirou o coração de quem escreve os hinos de louvor. E os hinos de louvor ao Senhor, elas não são apenas poemas bem escritos. Eles têm que ser poemas inspirados pelo Senhor. E por isso mesmo ele escreve disto, fluindo de um coração rendido a ti. Que expressão tão bonita. Nós entendemos que quando um fluido ele corre normalmente. Se pegarmos numa gota de água e deixarmos a gota de água cair numa superfície, ela fica lá parada. Mas se nós inclinarmos, ela flui, não é? Não precisamos fazer nada, ela vai e desce e segue. E se olharmos para os rios fluem para o mar, não é? Eles vão naturalmente. E assim é também um coração rendido ao Senhor. Um coração rendido ao Senhor. O seu coração flui normalmente na presença do Senhor. E realmente nós podemos expressar o nosso amor para com o nosso Deus. O nosso reconhecimento deste amor tão grande que Ele teve por cada um de nós. Que realmente possamos sentir isso no nosso coração. E por isso começa, desperta, Senhor. E às vezes nós necessitamos ser despertados. Despertar significa acordar. Às vezes nós estamos a dormir e até no meio das dificuldades nós adormecemos. E elas aparecem e nós estamos de tal forma absorvidos com os problemas que nós nos esquecemos que temos um Deus que é todo-poderoso e que está ali assim ao nosso lado para nos ajudar. Por isso mesmo, desperta. E meus irmãos, eu não estou a falar para os irmãos, eu estou a falar para mim, porque o hino começa, desperta o teu, não é assim que está escrito, pois não? Desperta o meu ser. Desperta o meu ser. Porque eu necessito de ser despertado. Eu necessito ser tocado pelo Senhor dia a dia, para que realmente me possa derramar diante do Senhor. Louvado e engrandecido seja este Deus, que tem esta capacidade de nos transformar dia a dia. Amém, irmãos? Eu não ouvi, mas espero que nas vossas casas tenham dito amém. Se não disserem, mas podem repetir, porque eu não estou aí para ouvir. Quando o irmão aqui diz amém, nós todos ouvimos o amém, não é? Mas há um que realmente ele está a ouvir o amém. Porque o amém é para ele. Amém, irmãos? O amém é para o Senhor, que está aí ao teu lado para te abençoar. Nós vamos pedir ao pastor Paulo, que ele está aqui ao meu lado, com máscara, para orar ao Senhor, enquanto que depois nós vamos ler a palavra e vamos fazer uma pequena meditação. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos tanto, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui louvando a Ti, Senhor, entoando hino de adoração e graças ao Teu santo nome. Já tem falado ao nosso coração e com certeza já tem falado também ao coração daqueles que estão em casa, sintonizados, tem preparado, Senhor, o nosso coração para receber a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. E o Senhor, através da Sua palavra, responde exatamente aquilo que nós acabamos de cantar. Faz-nos entender, Senhor. Continua usando o Teu servo, dá a ele, Senhor, a sabedoria, através do Espírito Santo, para a Sua palavra vir ao nosso coração, de encontro com a nossa necessidade, para a honra e glória do Teu santo nome.
Amém, Senhor. Meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro e vamos ler um verso que se encontra no capítulo 3 e no verso 15. E diz assim: Antes santificai a Cristo como Senhor dos vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Meus irmãos, nós ultimamente temos meditado acerca de algo que é importante para as nossas vidas. Eu creio que é o principal alimento que nós temos, que é a palavra de Deus. E nós temos reforçado e temos tentado realmente a motivação da leitura e do estudo da palavra de Deus, porque nós realmente temos que estar preparados, como nós tínhamos referido. Nós queremos estar firmes nas promessas do Senhor Jesus. E é importante que nós estejamos firmes nas promessas. Mas o importante é que nós conheçamos quais são essas promessas para realmente nós firmarmos e estarmos firmes na promessa do Senhor. E o apóstolo Pedro, ele faz esta referência, ou faz esta recomendação. Ele diz: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor, com uma determinada forma, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E, meus irmãos, nós podemos fazer um exercício. Eu faço um desafio a cada um dos irmãos, como também faço a mim mesmo. Este desafio é tentarmos meditar. Se alguém nos chegar à nossa beira e perguntar assim, eu perguntar aqui ao pastor Paulo, ele está aqui à minha beira, eu posso lhe perguntar a ele: pastor Paulo, qual é a razão, quais são as razões pelas quais o Senhor tem esta esperança no seu coração? E, meus irmãos, nós às vezes somos desafiados por familiares, somos desafiados por os nossos amigos que conversam connosco, em que nós vamos expressando a nossa fé, a forma como nós cremos na palavra de Deus. Somos desafiados por colegas de trabalho, pelos nossos chefes, porque o crente, na sua vivência, e realmente é esperado que assim seja, nós temos uma vivência diferente da do mundo. E naturalmente há atitudes, há comportamentos que demonstram essa diferença. Porque se não houver, alguma coisa pode estar mal, meus irmãos. E naturalmente que isto cria muitas vezes esta pergunta: dizem, és diferente? Porquê é que és diferente? E a gente diz o porquê que é diferente: porque eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu tenho confiança no Senhor, porque eu creio que, e às vezes quando nós enfrentamos as dificuldades, eu creio que o meu Deus tem todo o poder, e por isso mesmo alguns se questionam quando alguém entra com um problema de saúde e alguém vem ora por essa pessoa. E as pessoas ficam admiradas porque é que está a orar, não é? E a gente ali demonstra a nossa fé. E pela graça do Senhor, muitas vezes acontece que o Senhor tem a intenção de fazer um milagre e os milagres acontecem. Então é que as pessoas ficam confundidas, principalmente os médicos, quando veem que houve aqui um milagre. Isto só podia ser um milagre. E realmente veem as coisas acontecer e depois perguntam qual é a razão da nossa fé. E eu fazia o desafio a cada um dos irmãos, por um momento, que pensasse como é que respondem a esta pergunta
que tantas vezes nos é feita. Como é que nós respondemos àqueles que nos rodeiam? É evidente, meus irmãos, que nós podemos dar muitas respostas e podemos tentar explicar a nossa fé. Mas a palavra do Senhor, ela realmente nos aconselha a que nós usemos a palavra para realmente podermos, e baseados na palavra de Deus, podermos expressar a razão da nossa esperança. E, meus irmãos, se nós, e aí é o desafio que nós temos feito a cada um de nós, é que realmente nós sejamos preparados na Escritura, que nós nos voltemos para a palavra de Deus, porque é lá que nós encontramos o guia, o alimento, e é lá que nós encontramos a razão da nossa fé. Amém? É na palavra do Senhor. É evidente que nós temos as nossas experiências. E se nós, às vezes, nós tentamos convencer os outros com as nossas experiências, não é? E nós procuramos, e nós temos que, convém que nós testemunhemos uns aos outros daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas, meus irmãos, aquilo que convence o homem do seu pecado é a palavra do Senhor. É o Senhor da palavra que convence o homem do seu pecado. E por isso mesmo, nós quando nos preparamos para expressar ou para explicar, preparados para responder a quem nos pedir a razão da nossa esperança, nós realmente devemos estar preparados na palavra do Senhor. Porque diz o apóstolo Paulo em Timóteo, e nós vamos ler este texto, que muitas vezes nós o mencionamos e muitas vezes é referido. 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16 e o verso 17, e nós depois podemos ler também os primeiros 5 versículos do capítulo 4. E diz assim, e é uma afirmação importante para o crente. Ele diz que toda a Escritura, devidamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, e aqui eu vou fazer um parêntese, e vou também, e espero que não considerem isto como uma heresia, o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos, ou seja, perfeito, e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E, meus irmãos, a palavra de Deus, ela que é inspirada pelo Senhor, divinamente inspirada pelo Senhor, ela é suficiente. Não precisamos de mais nada. Ela é suficiente para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir. Para quê? Porque é que ela faz isto? E o apóstolo Paulo diz, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído em toda a obra, seja preparado, seja realmente na perfeição. E, meus irmãos, os irmãos entendem isso. Quando nós vamos para a escola, nós vamos aprender. E alguns de nós aprendemos uma profissão. E na escola, e se for uma escola técnica, eles nos ensinam a profissão. E porquê é que eles nos ensinam e porquê é que nós vamos à escola? Alguns dos jovens até se podem questionar, porquê é que eu estou a estudar? E eu durante o meu tempo de estudo, e foram muitos anos que eu estudei e continuo a estudar pela graça de Deus, há determinadas coisas que a gente diz enquanto estuda assim, isto não serve para nada, para que é que eu vou estar aqui a estudar? E, meus irmãos, ao fim de 55, este ano vão ser 56 anos, eu tive muitas experiências na minha vida e houve muitas vezes que eu disse assim, poça, eu estudei isto na escola, mas não lhe dei atenção. Porque às vezes são pequenas coisas que nós aprendemos e nós não damos atenção.
E quando depois necessitamos delas, e às vezes acontece-me que vou ter que ir buscar os cadernos e os livros de quando era jovem para ir buscar o conhecimento que não dei atenção naquele tempo. E nós fazemos isso na escola para nos prepararmos para termos uma profissão. Mas, meus irmãos, para o crente no Senhor Jesus Cristo, o homem e a mulher de Deus, para serem preparados na perfeição. E isto não é apenas para alguns, não é apenas para os pastores, não é apenas para aqueles como eu que vamos usando a palavra quando temos responsabilidade de falar, não é apenas para alguns que têm que ensinar as crianças, os professores da escola dominical, é para todos nós. Porquê? O apóstolo Pedro, ele diz, estais sempre preparados a qualquer momento que alguém vos peça a razão da vossa fé, da vossa esperança. Portanto, esta é uma necessidade que realmente nós temos, porque a Escritura, a Palavra de Deus, e meus irmãos, esta palavra que nós temos à nossa frente, ela é divinamente inspirada. Eu creio nisso. Se me perguntarem a mim se eu entendo, eu já disse isso há dias, se eu entendo toda a palavra que está escrita, desde Gênesis até ao último livro do Apocalipse, ou até o último versículo do Apocalipse, eu seria um mentiroso se dissesse, eu entendo. Eu não entendo. Certa vez, alguém questionou um homem que era estudante da palavra, um homem que durante anos estudou a palavra de Deus. E essa pessoa o questionou relativamente a algumas coisas que ele não conseguia entender. E houve uma conversação com essa pessoa, foi uma senhora e o Moody. E ele foi questionado porque havia algo que ele não conseguia explicar da palavra de Deus. Não sei qual ponto. Se me perguntarem a mim, existem muitos pontos que eu não consigo explicar. E então a conversação foi assim. A senhora perguntou, então, o que é que fazes com esta parte da Bíblia? E ele diz, eu não entendo. Mas ela continua a procurar a desafiar Moody e diz, como é que explicas? E ele disse, eu não explico. Então o que é que fazes com isso? Eu não faço nada, diz o servo do Senhor. E a senhora então concluiu, fez uma conclusão e disse, pronto, está bem. Então, tu não acreditas, pois não, nessa parte da Bíblia? E ele disse, sim, eu creio. Eu posso não entender, mas eu creio, porque há partes da palavra de Deus que é de difícil entendimento. E, meus irmãos, não é por isso que nós vamos deixar que realmente de continuar a crer na palavra, porque nós não entendemos. Porque uma coisa é certa, meus irmãos, nós não sabemos tudo. E se alguém pensa que sabe tudo, está enganado. Nós não entendemos tudo, mas um dia entenderemos. Um dia nós conheceremos como somos conhecidos. E, meus irmãos, por isso mesmo, nós temos que estudar a palavra, porque o Senhor se revela constantemente aos nossos corações, através da sua palavra. E, meus irmãos, às vezes eu sei que os irmãos poderão notar isso, às vezes nós falamos muitas vezes acerca de determinados textos, não é? Se passarem uma vida na igreja, de certeza que vão ouvir muitas vezes pregações acerca de determinados textos da palavra do Senhor, determinados trechos. Vão falar muitas vezes acerca de Moisés, acerca de Noé, E há determinados textos que nós até já os sabemos de cor. Mas uma coisa é interessante, é que sempre que lemos
Sempre que lemos com o intuito de conhecer, o Senhor se revela todos os dias ao nosso coração, com o texto que nós já sabemos de cor. E quantas vezes, meus irmãos, acontece, pelo menos comigo, e eu sei que acontece com outros, que ao fim de tantos anos a ler aquele texto, um dia o Senhor faz um clique ao nosso coração e nós vemos coisas maravilhosas que nunca tínhamos visto num pequeno texto da palavra. Porque esta palavra, ela é inspirada por Deus. É uma palavra que tem vida em si mesmo. Ela se revela aos nossos corações e ela se revela ao coração dos simples. O Salmo 19 e o verso 7, nós já lemos, não vamos abrir este texto. Ele diz que a lei do Senhor, ela é tão maravilhosa que se revela ao coração dos simples, através da leitura da palavra de Deus. Este não é um livro qualquer. Moody, ele dizia que ele dava graças a Deus que não entendia a palavra por completo e todos os dias ela se revelava ao seu coração. Porque se assim não fosse, se fosse um livro como qualquer outro livro, nós líamos uma vez, se calhar líamos uma segunda vez, mas depois nunca mais. Eu tenho, na minha biblioteca, eu tenho livros, muitos tipos de livros, e alguns são alguns romances que eu tenho. Tenho-os lá, estão lá colocados na prateleira. E eu até gosto de os ver, porque têm umas capas assim interessantes e até ficam bonitos lá na prateleira. Mas eu posso garantir que li uma vez e não quero ler outra vez. Estão lá. Porque é que eu os tenho lá? Custaram-me algum dinheiro, fazem uma boa decoração na parede, ou na prateleira, mas não dá para nada. Mas a palavra de Deus não é um livro qualquer, é o escritor da palavra de Deus. Foi o próprio Deus que o inspirou. E por isso mesmo, sempre que nós a abrimos e a lemos, ela fala aos nossos corações. Certa vez, e fala e se revela. É o próprio Deus a falar aos nossos corações. Certa vez, um homem fez um propósito no seu coração de ler 1 hora por dia a palavra de Deus. Então juntou-se, ele e a sua esposa fizeram este propósito. Era um homem disciplinado, como infelizmente às vezes nós não somos tão disciplinados, mas todos os dias ele se sentou com a sua esposa e começou a ler a palavra de Deus. Ao fim de alguns dias, este homem que não era crente, mas que tinha posto no seu coração fazer isso, ao fim de alguns dias ele virou-se para a esposa e disse: esposa, se este livro está certo, nós estamos errados. E continuou a ler, mais uns dias, até que ele se virou para a esposa e disse: esposa, se este livro está certo, nós estamos perdidos. Mas, na sua preocupação, ele que continuou a ler, ele chegou a esta conclusão maravilhosa: esposa, se este livro está certo, há esperança para nós. E ao fim de alguns dias, ambos se converteram ao Senhor. Realmente o Senhor dá sabedoria aos simples, através da sua palavra. Ele se revela aos nossos corações. E por isso mesmo é que nós devemos estudar a palavra do Senhor. Nós devemos ler a palavra do Senhor e devemos deixar que a palavra do Senhor se revele aos nossos corações. Há partes da palavra de Deus que são de difícil entendimento. Alguém, referindo-se a isso, ele disse: eu compro um peixe e eu vou comendo um peixe. Mas quando vou comendo um peixe eu encontro uma espinha. Eu não vou comer a espinha, eu ponho a espinha de lado. E continuo a comer o peixe e vou pondo as espinhas de lado. Às vezes, na palavra de Deus, há determinadas partes que são de difícil entendimento, é verdade. E se já as encontraste, faz aquilo que tem que ser feito. Põe essa parte de lado, pede ao Senhor que se revele ao teu coração. Se o Senhor se quiser trazer a revelação, Ele vai trazer a revelação, mas não que seja por causa disso que vamos rejeitar a palavra de Deus.
Porque também não rejeitamos o peixe, apesar de não comermos as espinhas. Nós temos que ser alimentados pela palavra do Senhor e ela fala aos nossos corações, porque ela é uma palavra viva. Houve um homem estudioso da palavra de Deus, Charles Spurgeon. Ele, ao fim de 50 anos de estudar a palavra de Deus, e nós sabemos que era um estudioso, ele é referido por muitos teólogos relativamente a este servo do Senhor. Ele, ao fim de 50 anos, ele disse: tanto mais que há para aprender da tua palavra, ó Senhor. E ele fez uma citação, que é uma citação interessante. E, meus irmãos, nestes últimos dias, realmente isto tem falado ao meu coração. Um texto da palavra do Senhor, ela não se esgota por uma simples explicação. Mas eu vou ler a citação porque a citação é interessante e para que realmente os irmãos possam ter esta citação e que ela seja lida exatamente como Spurgeon diz, não na língua dele. Nenhuma escritura se esgota com uma simples explicação. As flores do jardim de Deus não florescem apenas em dobro, mas 7 vezes mais. Elas estão continuamente a derramar fragrâncias frescas, cheiro fresco. E realmente, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela, cada dia, ela se revela aos nossos corações, é algo novo. E por isso mesmo é que nós devemos procurar o entendimento, procurar ser alimentados pela palavra e deixar que a palavra fale aos nossos corações. Isto não é um livro morto, não é uma palavra morta, é uma palavra viva e é uma palavra que transforma as nossas almas. Por isso, meus irmãos, nos dias em que correm, em que realmente nós temos desafios constantes e muitos jovens, como eu um dia, quando era jovem, somos muitas vezes afetados ou somos questionados acerca da fé dos nossos pais, não é? E alguns têm se afastado da fé e muitos jovens têm procurado outras explicações que possam explicar as coisas do mundo, não é? Porque é que nós estamos aqui, porque é que eu sou como sou, porque é que há tantos animais e há tantas explicações. E o mundo tenta dar explicações, apesar de há algo que não consegue ser explicado, que é a vida, mas o homem tenta dar explicações. E muitos jovens hoje em dia também, como os jovens no meu tempo, já vai há muitos anos, mas os desafios são iguais. Às vezes nós dizemos os desafios de hoje são muito maiores. Não, os desafios de hoje são os desafios de ontem, vividos ontem com aquilo que nós tínhamos. Os desafios de hoje são os mesmos. E realmente nós entendemos que alguns têm interrogações, porque nós procuramos racionalizar todas as coisas. Não tem que haver uma razão, tem que haver uma explicação científica para tudo aquilo que nos rodeia. Mas, meus irmãos e jovens, o conhecimento humano necessita de ser amado para ser entendido. O conhecimento humano necessita, vou inverter a citação, o conhecimento humano tem que ser conhecido para que possa ser amado. E por isso mesmo é que alguns dos jovens não gostam de matemática, não é? Matemática é algo difícil. Mas se calhar alguns dos jovens que estão a ouvir vão dizer, não, eu gosto de matemática. E porquê é que gostas de matemática? Porque entendes a matemática, não é? E a mesma coisa aconteceu. Eu, enquanto não entendia a matemática, não gostava da matemática. Um dia eu passei a entender a matemática, passei a gostar da matemática. Eu sou um apaixonado
pela matemática. E sabem porquê? Porque na matemática nós temos sempre um resultado. E é só um resultado. Não existem dois resultados. Existe um apenas resultado. Por isso eu passei a amar a matemática. O conhecimento humano necessita de ser entendido para ser amado. Mas, meus irmãos, o conhecimento divino necessita ser amado para ser entendido. Esta foi uma citação de um grande homem chamado Pascal, que ele reconheceu que realmente nós necessitamos, em primeiro lugar, de amar a Deus, de amar a Sua Palavra, de procurar o conhecimento na Sua Palavra. E depois o conhecimento vem como resultado desta busca constante que nós temos. Temos que amar o conhecimento de Deus. E depois iremos entender. E o Senhor se revela aos nossos corações, através da Sua Palavra. Louvado e engrandecido seja o Senhor, porque Ele se tem revelado aos nossos corações. E apesar de nós termos partes difíceis que não entendemos, continuamos a amar a Sua Palavra, porque ela continua todos os dias, todas as vezes que a abrimos, a falar aos nossos corações. E se realmente nós procuramos o conhecimento, o Senhor se revela. Quando existe uma busca honesta, quando existe uma busca permanente da palavra, o Senhor se revela. E as dúvidas que temos, elas são dissipadas através da fé, através da sabedoria que vem de Deus, porque Deus se revela a cada um de nós. Para que realmente nós possamos ter o conhecimento divino, o nosso cérebro tem que ser comandado pelo nosso coração. Enquanto que, se nós usarmos apenas o nosso cérebro, muitas vezes não encontramos a explicação, o conhecimento divino. O nosso coração, e quando nós falamos do coração, não falamos deste órgão que está aqui a bombear o sangue para todo o corpo. Nós estamos a falar acerca do nosso sede, dos nossos sentimentos, o amor que nós temos para com o nosso Deus. Isso, se todo o nosso ser estiver comandado por Ele, nós podemos então encontrar a resposta para as nossas almas. Meus irmãos, eu creio na palavra de Deus, como eu disse anteriormente, desde o capítulo 1 de Gênesis, integralmente, sem pôr em causa qualquer ensinamento, até ao último capítulo do Apocalipse. Porque é uma palavra divinamente inspirada por Deus. Não há nada que não seja, que eu diga assim, eu não creio. E, meus irmãos, o grande exemplo que nós temos foi o Senhor Jesus Cristo. Ele fez muitas citações também do Velho Testamento. Há pessoas que não creem no dilúvio. Há pessoas que não creem no dilúvio. Não aconteceu, muitos dizem. O Senhor Jesus falou acerca do dilúvio. Em Lucas, no capítulo 17 e no verso 26, eu não vou ler, mas os irmãos, se quiserem, depois leiam. O Senhor Jesus faz referência ao dilúvio. Muitos não creem, e tanto mais que faz referência ao dilúvio, e quando ele fez referência ao dilúvio, ele faz referência também à sua segunda vinda. O Senhor Jesus, muitos não creem na história de Sodoma e Gomorra. O Senhor Jesus faz referência também no capítulo 17 de Lucas, verso 28, 29, ele faz referência àquilo que ocorreu em Sodoma, quando se faz referência a Ló. Muitos não creem também que a mulher de Ló, ela foi transformada numa estátua de sal. O Senhor Jesus faz referência também a ela
no mesmo capítulo, no verso 32, quando ele diz, olha, lembrem-se da mulher de Ló. Muitos duvidam de tantas coisas que o Senhor Jesus ele foi fazendo afirmações. Muitos duvidam da serpente no deserto, naquela serpente de bronze, que aqueles que olhavam para ela eram curados. E muitos põem essa dúvida. O Senhor Jesus, em João capítulo 3, no verso 14 e verso 15, ele faz referência a esta serpente de bronze, em que faz também referência ao seu sacrifício na cruz do Calvário para a salvação. Muitos duvidam do maná do deserto. E se calhar alguns dos nossos jovens já ouviram algumas explicações. O Senhor Jesus faz referência a isso, João capítulo 6, no verso 31 e 32, relativamente ao pão do céu. E tantas outras descrições que o Senhor Jesus faz referência. Uma delas muito interessante é Jonas, no peixe, e o peixe enorme que engoliu Jonas. O Senhor Jesus, pelo menos na minha Bíblia, em Mateus, no capítulo 12, verso 39 e 40, ele chamou-lhe baleia. Ou antes, pelo menos é a tradução da minha Bíblia. Chama-lhe baleia. Mas quando fala em Jonas, no capítulo 1 e no verso 17, faz referência que Deus preparou um grande peixe que engoliu Jonas. E faz referência a Jonas duas vezes, também em Mateus capítulo 16 e no verso 4, fazendo referência, o Senhor Jesus a fazer esta comparação com também a comparação que ele iria estar durante 3 dias, até que seria ressuscitado. Certa vez, alguém falando acerca deste exemplo de Jonas, um homem a conversar com um servo de Deus, ele disse, olha, eu não acredito nessa história de Jonas. Porque, e depois ele faz referência, eu não sei se isto é verdade ou não, ele faz, não confirmei a anatomia da baleia, portanto, eu sei que a baleia lá dentro tem espaço suficiente, mas nós sabemos que as baleias, elas engolem peixes de pequenas dimensões. E ele o que diz é que para o canal de entrada não cabe um punho de um ser humano, de um homem, que não cabe lá. Por isso a baleia nunca poderia ter engolido a Jonas para passar para o seu interior. E estava a fazer referência, e estava a dizer isso a este servo de Deus, até que este servo de Deus, quando ele ouviu isso, ele fez referência. Deus preparou um grande peixe para engolir a Jonas. Deus, que tem todo o poder, não tem todo o poder também para preparar um peixe capaz de engolir Jonas? E uma senhora fez uma referência interessante. Deus tem tanto poder, que tem poder de criar um homem capaz de engolir uma baleia. Ops. Este é o nosso Deus. E, meus irmãos, porque é que eu creio em toda a palavra? Em primeiro lugar, ela é divinamente inspirada. Não existe nenhum ponto que eu diga assim, isto não é verdade. Porque se eu fizesse isso, eu também não estava a acreditar no Senhor Jesus Cristo. Porque ele fez muitas referências a estes episódios que ocorreram. E se ele fez referência a estes episódios que muitas vezes são criticados por alguns homens que não creem, então eu também não poderia acreditar no Senhor Jesus Cristo. Mas ele fez referência porque realmente o Senhor tem todo o poder. E a sua palavra, ela é verdadeira. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E, meus irmãos, para terminar, vamos abrir Mateus capítulo 22 e no verso 29.
O Senhor Jesus peço desculpa, mas por algum motivo... Não, é mesmo esse, 29. O Senhor Jesus, falando com os fariseus, ele diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E muitas vezes, irmãos, e acontece nas nossas discussões e às vezes também no fervor da discussão, porque o apóstolo Pedro ele nos diz que nós devemos, quando formos questionados relativamente à nossa fé, nós temos que usar mansidão e temor. Porque nós não estamos a defender o Senhor. Às vezes nós pensamos que estamos a defender uma causa. Não. Quando nós somos questionados relativamente à nossa fé, é para bem daqueles que nos questionam. Porque eles têm que ver em nós, realmente, a resposta que eles estão à procura. E por isso mesmo nós temos que responder com mansidão e temos que responder com temor para bem deles. Não é para defender uma causa. Porque o Senhor não necessita ser defendido. Nós não vamos ganhar votos, nós estamos a ganhar almas. E para que realmente possamos ajudar essa pessoa, nós temos que responder com mansidão. E temos que responder também com temor. E não nos devemos esquecer que nós necessitamos de conhecer a palavra. Os fariseus, eles faziam muitas questões. E o Senhor Jesus disse: olha, vocês errais, porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. E, meus irmãos, nós sabemos que Deus tem poder para fazer com que um homem engula uma baleia. Este é o nosso Deus. Por isso, nós cremos na sua palavra. E a sua palavra, ela é o alimento para as nossas almas. E nós devemos procurar nos alimentarmos para estarmos preparados para que sempre que nos questionem a razão da nossa esperança, nós possamos dar uma resposta com mansidão e temor para bem daqueles que nos perguntam e para satisfação nossa e para a alegria no nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, que fale aos nossos corações, que nos dê um bom domingo, que nos prepare para a próxima semana e não nos esqueçamos que o Senhor está sempre junto de cada um de nós. E a sua palavra, que é esta espada mais penetrante, que entra até à medula, ela vai lá exatamente ao sítio onde tem que ir. Ela tem vida e ela consegue transformar a tua vida. Ela é nova, ela não é algo que tu lês uma vez e já está. Ela é algo que fala dia a dia ao teu coração. Deixa que a palavra do Senhor fale ao teu coração. Ela não se esgota, nenhuma escritura se esgota numa simples explicação, porque ela foi escrita pelo próprio Deus. Ela tem mensagens profundas aos nossos corações. E quando nós a lemos e deixamos que ela fale aos nossos corações, ela nos vai trazer uma mensagem nova dia a dia. Esta é a minha experiência. Eu sei que também é a tua experiência e por isso nós continuamos a lê-la e continuamos a tê-la connosco e continuamos a dar o valor à palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, por esta dádiva, Senhor, que tu nos destes a cada um de nós. Ó Pai Santo, nós te agradecemos porque ela está disponível, Senhor, ela está aqui
nas nossas mãos, que ela realmente possa estar no nosso coração, ela possa estar gravada no mais profundo do nosso ser. Ó Pai Santo, ajuda-nos e mostra-nos, revela-te cada vez mais através da Tua palavra aos nossos corações e prepara-nos, Pai, para que estejamos sempre prontos para dar uma resposta a quem nos rodeia da razão da nossa fé. Não para que nós possamos dar respostas inteligentes ao Senhor, mas para que a nossa resposta ajude, Senhor, aqueles que nos rodeiam também a Te reconhecer como Senhor nas suas vidas, Pai Santo. Fala, Senhor, a cada um de nós e ajuda-nos. Ó Senhor, instrui-nos dia a dia na Tua palavra. Ó Pai Santo, ensina-nos, corrige-nos. Ó Senhor, desafia-nos para que realmente nós possamos ser homens e mulheres perfeitos para fazer a Tua obra. Nós te pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um esta manhã e que vos dê um bom domingo. Está um dia de sol, convidativo a sairmos para fora, mas sabemos que existem regras. Cumpram as regras, continuem a serem cautelosos. As vacinas já estão por aí. Eu sei que alguns dos irmãos se calhar já foram vacinados. Ontem o meu sogro e a minha sogra foram vacinados, porque já têm uma certa idade, portanto, eles já estão vacinados. A primeira vacina, porque elas são duas, procurem realmente vos resguardar, porque, meus irmãos, tem sido pago um alto preço e Portugal pagou um alto preço por falta de cuidado durante a época de Natal. Nós sabemos que estas coisas acontecem. Havia muitas razões e boas razões para tomar as decisões que foram tomadas. Também foi posta uma confiança nas pessoas para terem um comportamento responsável, só que, infelizmente, por cansaço, ou porque muitas vezes os portugueses, e eu também sou português, portanto sofro da mesma natureza, somos um pouco, às vezes facilitamos um pouco e tornámos-nos um país que era um exemplo para um país que é o exemplo no contrário, porque nos últimos meses fomos o pior país a nível mundial em termos de infecções. Apesar os números não serem tão grandes como lá fora, mas nós também somos um país muito pequenino. Portanto, nós como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós temos o dever e uma obrigação de termos este comportamento responsável, porque, eu já disse isso uma vez, é uma forma de amarmos o nosso próximo, em realmente usarmos todos os meios que estão ao nosso dispor para não permitir que nós sejamos um motor de transmissão desta doença. É evidente que ninguém pode ficar imune, as coisas acontecem, pessoas com todo o cuidado elas apanham, nós sabemos disso, mas não devemos ser descuidados no nosso comportamento. Que o Senhor vos abençoe e vos dê um bom domingo. Amém.